E aí, nono ano, bem-vindos à primeira aula da disciplina Você Escolhe o que Planta. Bom, como vocês sabem, né, é uma disciplina letiva aí oferecida pela professora Kelly, e essa disciplina ela conta com 2 estagiários docentes, que, já explicando quem sou eu sou a Laura, eu sou uma das estagiárias, e vocês vão conhecer o Enzo na próxima aula e a gente vai acompanhar vocês. E nessa primeira aula a gente vai tentar responder essa grande questão, porque as plantas são plantas, utilizando conceitos biológicos. Então, para iniciar aqui a nossa aula, eu trouxe várias imagens, né? A gente tem foto de uma samambaia, de um musgo, de uma orquídea, várias suculentas e uma árvore. E eu pergunto para vocês, todas essas imagens, elas representam plantas? Se sim, quais características que elas compartilham, que elas têm em comum, que tornam todas elas plantas? Pensem um pouquinho. Né? Como a gente não pode conversar, eu trouxe aqui algumas respostas esperadas. Então, a primeira afirmação seria que todas elas nascem do chão e estão presas nele. A segunda seria que elas fazem fotossíntese. E a terceira, que elas são todas verdes. E agora, ao longo da aula, a gente vai trabalhar em cima dessas 3 afirmações. Então, a nossa primeira afirmação, sim, ela está correta. Todas as plantas, elas nascem do chão e elas estão presas nele. Isso se deve à raiz, né? Que as plantinhas elas não conseguem levantar as raízes e saírem correndo. Por isso que a gente diz que as plantas são organismos sésseis. Outros organismos sésseis também que estão presos no chão são os fungos. Só que fungo é fungo, planta é planta. Então, a gente não pode confundir esses 2 organismos. Mas, então, as plantas elas são sésseis, né? Elas não se locomovem, mas elas podem realizar uma série de movimentos. Aqui eu trouxe um exemplo de movimentação dos vegetais, que é o fototropismo. O fototropismo é basicamente o crescimento da planta ou do vegetal em direção à luz, que é o que a gente está vendo nesse videozinho. Então, partindo para a nossa segunda afirmação, todas as plantas fazem fotossíntese. Sim, como elas são sésseis, elas não conseguem se alimentar como a gente, né? Elas não conseguem ir ao mercado, na padaria ou no açougue. Então, elas têm que produzir o próprio alimento para a sobrevivência. Por isso que a gente diz que as plantas elas são autótrofas. Autótrofas é só um termo difícil mesmo para dizer que elas produzem o próprio alimento. E como que elas produzem esse próprio alimento? Elas utilizam a fotossíntese. E o que é a fotossíntese, né? Aqui eu trouxe um esquema geral. Então, a fotossíntese é basicamente a planta pegar vários recursos do meio e gerar energia para a sobrevivência. Então, na fotossíntese, as plantas elas pegam a água e os nutrientes do solo, mais o dióxido de carbono do ar e a luz. E ela gera energia para conseguir sobreviver e libera o oxigênio para a atmosfera. Mas aí vocês podem me perguntar, né? Mas e as plantas carnívoras? Elas, né? Elas comem insetos e tudo mais. Elas não deixam de fazer fotossíntese, então elas são autótrofas, mas elas possuem adaptações para captura de presa. E a terceira e última afirmação, né, que são todas verdes. Sim, quer dizer, sim e não, né? Temos exceções, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. A grande maioria das plantas são sim verdes, e isso se deve a um pigmento que é chamado de clorofila. Então, mas onde que está esse pigmento, né? Ele está solto na folha, está solto no caule, está na raiz, onde ele está? Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar bem de pertinho para as plantas, porque as plantas elas são compostas por várias células, e essas células são chamadas de células vegetais. E essa aqui é a carinha dela. Vamos olhando mais um pouquinho, né? Então, elas têm vários compartimentos nessas células, mas o nosso compartimento de interesse é o cloroplasto. O cloroplasto ele é uma organela celular que auxilia a planta na fotossíntese e ele carrega toda a clorofila. Então, o cloroplasto ele carrega a clorofila, que é responsável pela cor verde das plantas. Para quem só acredita vendo, aqui a gente tem um videozinho de cloroplastos, e a gente pode ver que eles são bem verdes mesmo, que a clorofila é um pigmento bem poderoso. E esse videozinho é de uma alga, a alga chama Elódia, e ela é bem utilizada em aquários.
Mas, né, como eu disse, nem todas as plantas são verdes, a gente tem exceções. A gente tem aqui, trouxe dois exemplos, né, a cenoura, que é laranja, e essa outra plantinha que é roxa, e a gente costuma encontrar ela bastante na rua. Tanto a cenoura quanto essa plantinha roxa, elas têm clorofila. Só que além da clorofila, elas podem ter outros pigmentos, que a gente chama de pigmentos acessórios, que vão dar essas outras cores, cores diferenciadas. Ainda para responder a nossa grande questão, né, porque as plantas são plantas, a gente ainda tem que olhar mais um pouquinho para essa célula vegetal. Porque a célula vegetal ela se diferencia muito da nossa célula. Então, além do cloroplasto, ela tem duas outras estruturas que são bem importantes para definir as plantas, que é a parede celular e o vacúolo. Só chamando a atenção aqui para o vacúolo, né, que ele tem esse formatinho de bexiga, e é uma das funções dele mesmo. O vacúolo ele controla a entrada e saída de água da célula vegetal. Então, como a gente viu, né, na fotossíntese, as plantas elas precisam de água para fazer a fotossíntese, então a água é muito importante para a manutenção da vida das plantas. E aí a gente tem o vacúolo que vai estar auxiliando nessa armazenação de água. E o outro compartimento seria a parede celular, né? E a parede celular ela é importante para a proteção da célula vegetal. E ela é formada por celulose, né? E eu acho que todo mundo já ouviu falar da celulose, né? Que a celulose é utilizada como matéria-prima na produção de papel. Então aqui a gente já pode ressaltar uma das funções dos vegetais, né? Que é a produção de papel por conta dessa estrutura, né? Da parede celular. Então, aqui retomando os nossos conceitos, né, e respondendo a nossa grande questão, porque as plantas são plantas, então as plantas são plantas porque elas são organismos sésseis, porque elas fazem fotossíntese, portanto elas são autótrofas, elas possuem clorofila, que é o que dá a cor verde, e elas possuem células vegetais, que são compostas por cloroplastos, parede celular e vacúolo. E é isso, gente. A aula foi bem breve. Eu espero que vocês tenham gostado. E não deixem de fazer a nossa primeira tarefinha aí, decifrando o jardim, completem a ficha e qualquer dúvida, chama no zap.